O Ministério da Economia informou hoje que Paulo Guedes declarou para a Receita Federal e para outros órgãos, antes de assumir a pasta, a participação que ele tem em uma empresa offshore localizada em um paraíso fiscal. Esse pronunciamento veio depois da publicação de reportagens que começaram com a chamada Pandora Papers, investigação que inclui veículos de comunicação de várias partes do mundo. A Procuradoria-Geral da República vai pedir também informações sobre este assunto para o ministro da Economia, que está aí aparecendo nessas imagens, Paulo Guedes. Augusto, esse foi tema da sua coluna de hoje, né, que você publicou hoje no UOL. Queria que você compartilhasse aqui agora com a gente a tua avaliação sobre esse assunto e as questões éticas e morais diante dessa situação. Desde que essa notícia da titularidade da conta e da empresa num paraíso fiscal do ministro Paulo Guedes foi divulgada, nós observamos dois posicionamentos bem diferentes, né? Aqueles que logo de cara saíram dizendo que absurdo, é um crime, como assim? Não pode, paraíso fiscal, offshore, e aqueles de um lado completamente oposto dizendo não, isso não tem problema nenhum. Aí já trouxeram Henrique Meirelles também, tinha contas no exterior. Primeiro a gente tem que pensar do ponto de vista técnico e ficar no meio do caminho, né? Que é como minha coluna hoje tenta endereçar esse tema. Ter offshore é crime? Não, não necessariamente. Ter uma conta fora do país é crime? Também não. Conta na Suíça é crime? Não. Nos Estados Unidos? Em qualquer país? Não. Basta que você declare. O que é crime é ter uma conta, é a manutenção, mais do que uma conta, pode ser um bem, algum tipo de bem, é uma manutenção de um valor não declarado no exterior. A depender do tipo de bem, do valor, tem uma declaração diferente da outra. Você pode ter só que declarar no imposto de renda, você pode ter que declarar no Banco Central. Aí tem uma série de regramentos específicos. Então, esse é um ponto. O fato de uma pessoa ter uma empresa offshore, ou seja, fora do país, num paraíso fiscal, pode ser exclusivamente por uma questão de proteção patrimonial, redução de carga tributária, não necessariamente, e há centenas de empresas que agem dessa forma, não necessariamente para a prática de um crime. Por outro lado, há centenas de empresas em paraísos fiscais que são feitas, sim, para praticarem crimes. Então, primeiro, a gente precisa avaliar exatamente que empresa é essa, o que foi feita. Paulo Guedes declarou a empresa. Primeiro ponto. Fez uma consulta ao Conselho de Ética, ao Comitê de Ética, que ele era obrigado a fazer. O Comitê de Ética respondeu, pelo menos essa informação que nós temos, que estava tudo em acordo. Então, esta parte da obrigação de Paulo Guedes, agora ministro da Economia, foi cumprida. Esse é um ponto. Um outro ponto diz respeito a conflitos de interesse e ética, probidade e transparência. Aí o assunto começa a ficar um pouco mais complicado. Porque, ao ter uma offshore, um fato já é bastante claro. Paulo Guedes alterou a legislação enquanto ministro da Economia, alterou um regramento que estava sob seu poder alterar, que aumentou o limite, por exemplo, que essas empresas offshore podem ter de valores no exterior. Se esse aumento beneficiou sua empresa ou não, pouco importa. O fato é que, exclusivamente e apenas em relação a este fato, já há um evidente conflito de interesse entre ter uma empresa offshore e alterar um regramento que diz respeito a uma empresa, a um tipo de empresa que ele detém. Esse é o primeiro fato. O segundo fato, que esse sim merece uma investigação profunda, é saber se Paulo Guedes, de alguma forma, movimentou os valores dessa empresa ou não. Porque aí sim, e aqui eu estou trabalhando numa hipótese, sempre, pode colocar a hashtag Augusto Repetitivo, sempre trabalhando também com a presunção de inocência. Caso tenha havido alguma movimentação nesta empresa, aí, em tese, poderíamos falar até da prática de algum crime. Então, portanto, são denúncias que precisam ser investigadas, mas o que de pronto já dá para afirmar é que há um evidente conflito de interesses entre o papel e o cargo de ministro da Economia e aquele que tem uma offshore, seja no paraíso fiscal, seja em qualquer outro lugar.